Boa noite a todos, com a licença de nosso Pai Oxalá e nosso Pai Oxóssi. Vamos dar início a mais um estudo da semana. Eu queria hoje, primeiro, agradecer a todo mundo que ajudou, né, na homenagem. A gente fala festa, mas na verdade é uma homenagem, né, aos pretos velhos. Eu ia até falar lá sábado, mas ia fazer uma coisa que eu não queria, não era chamar atenção para eu falar ali, o momento era deles, então eu deixei para falar hoje. Agradecer a todas as mãos ali que participaram. A contribuição, ela é uma coisa simbólica para a tenda, porque vai ser de qualquer jeito, a feijoada vai ter, tá? Isso aí sempre tem, não tem problema, né? Mas, assim, para quem dá, entendam isso. Aquele que doa, seja lá o que for, pode ser uma coisa material, pode ser uma emoção, pode ser, independente de qual for a doação, a marmita que vocês fazem. Então, a doação te causa um sentimento, te reforça aquela gratidão, né? E isso é remédio para a nossa alma, né? Então, você vê, eu falo assim, ele é o chefe da nossa casa é regida, tem um chefe que é o preto velho, é o dia deles. Então, o que você faz para o seu chefe? Tudo que for preciso. Só tirar a roupa do corpo, você faz. O vô Benedito acolheu todos nós nessa casa, independente da nossa cor, da nossa religião anterior, independente da nossa condição social, independente da nossa condição financeira, independente da nossa condição emocional, se está doido, se não está doido, se está quase doido. Ele acolheu todo mundo ali. E ele trata todo mundo com amor e com carinho. Briga, dá as broncas dele, fala as coisinhas, mas ele trata todo mundo ali com carinho. Então, o que você faz? O que você faz com um pai desse? Você faz tudo, né? Ah, mas ele não come feijoada. Não, gente, não é, não é comer feijoada. É o símbolo, é o que é a tua gratidão transmitida numa homenagem. Entende isso? Então, isso é muito bonito ver. É muito rico de ver, né, uma casa assim, que todos os filhos estão lá unidos. Eu sempre falo para vocês, a gente não precisa ter vínculo além do nosso ideal. Se a gente tiver, melhor, que a gente tem amigos, né, companheiros, irmãos, né, ao nosso lado. Mas a gente tem um ideal, e o ideal é do vô, a gente abraça ele junto. Mas o ideal é do vô Benedito. Então, assim, para eles, a gente faz, assim, de tudo e mais um pouco, é a coisa mais maravilhosa, é uma festa, né? É uma homenagem, é uma festa, é uma coisa muito simbólica, né? Muito bonita. Então, assim, independente dos detalhes, disso, de aquilo, a gente, né, agradece todo mundo que colocou a mão ali, seja para servir depois, para arrumar, tudo que foi trazido, tudo que foi colocado ali foi com muito carinho, tá? Então, assim, eles não precisam da parte material, mas com certeza, gente, eles sentem a nossa gratidão e o nosso carinho que a gente transparece por meio disso. Então, sempre quando eu falo para vocês, quando for fazer uma oferenda, quando for acender uma vela que seja, faça aquilo com carinho, com coração, porque é esse sentimento que está indo nas coisas, né? É esse que é o presente, essa que é a homenagem maior que a gente pode fazer, né, para os pretos velhos. Então, a gente vai continuar. Vocês vão ter que me dar de... ainda estou bem ruim. Minha voz ainda não está muito boa. E já emendando, falando de uma homenagem, como a gente semana que vem vai ter outra, né? Já para antecipar, até falei para a Bia ontem. Falei, Bia, nada de exagero e nada de comilança, hein? Tenda de Umbanda não é Rotary, gente. Não é para ter janta toda semana, pelo amor de Deus, tá? Festa que tem comida para todo mundo, que come assistência e tudo mais, são 2 no ano. É Preto Velho, que tem a feijoada, e Cosme e Damião, que tem os doces que é distribuído para todo mundo. O resto, meu amigo, pode esquecer de comida, gente. Entende? Aqui não é Rotary, não é para ficar fazendo comida toda semana. Deus me livre guarde, não é para isso.
Falei para a Bia, Bia, é frutas só pro cigano, não é para ninguém comer fruta ali, gente. Então você coloca um altar, só com aquela quantidade ali de oferenda mesmo, né? Faz as firmezas. Não tem comilança de cigano, tá? A não ser que o guia venha e peça alguma coisa, né? Aí é diferente, né? Aí o guia, ó, então, isso acontece eventualmente, tá? De baiano vir e falar, ó, prepara uma farofa pra gente assim assado que nós vamos fazer um trabalho aqui e aí todo mundo come farofa. Ou então o marinheiro que veio e pediu para mim, veio e falou, Silvio, faça aquele peixe que você fez uma vez, eu quero que você faça outro peixe daquele. Ele foi, fez o peixe e deu ali um pedaço, uma porção para cada um comer. Se não, gente, esquece, não tem comilança no terreiro não, pelo amor de Deus, tá? É para ser simples, pequeno. Quando eu falo para ser simples, a riqueza está no carinho no preparo, né? Não é naquela ostentação ali dos elementos. Faz, lógico, a gente gosta de fazer decoração, arrumação, tal, mas não é para ter quantidade, né, de alimento, de coisa nas oferendas. Uma porção ali, uma porção pequena, que é só para oferenda mesmo, tá? Tô falando isso por quê? Porque os ciganos, eles são homenageados com elementos, são elementos muito profundos, tá? Eu vou até pegar um pedacinho da aula hoje, do Não Tempinho no Livro, para falar desses elementos. Aquela roda, tá? Que tá lá no terreiro, chamada é a roda de ciganos, é o símbolo, inclusive, da bandeira dos ciganos, é aquela roda. E aquela roda, todas as suas raias têm símbolos, significados, tá? Como o cigano não pediu, foi eu que pintei, foi eu que fiz, mas ele não pediu para eu pintar os símbolos, então, o dia que ele quiser, se for necessário, ele pede, pinta os símbolos que ele vai colocar, tá? Mas ela é uma roda simbólica que representa todos os pontos, tá? Que os ciganos protegem. E tem terreiro onde tem, por exemplo, chefia de cigano, tem preparo todo mês. Inclusive, cigano, eles fazem preparação da água para o lava-pé. Que é assim, é coisa católica? Os ciganos também fazem, né? Então, é a roda da fortuna, aquela roda, né? De prosperidade, e todos os elementos do cigano, eles estão muito ligados à prosperidade, né? Tem o potinho lá da prosperidade, que é símbolo cigano, o pão e o trigo são elementos ciganos, o sal, as moedas, o próprio azeite, as adagas, a adaga é elemento de cigano, né? O baralho. Então, todos esses são elementos que eles usam para as magias dele. Tem terreiro, inclusive, que tem leitura de cartas com ciganos, né? Ali, ciganas fazem as leituras de cartas. Não é em todo terreiro, depende da forma de trabalho de cada um. E o que eles prezam? A vibração do cigano maior, gente, é de liberdade. Cigano é liberdade, alegria de viver. A minha vida, ó, tá aqui, tá no planeta. Meu caminho é a rua, meu país é a lua. Não tem aquele canto de louvor do Carlos Bubi, né? Então, eu sou amante da liberdade. Então, essa é a lição maior, com alegria, com leveza, com cor, sabe? Né? Então, é um símbolo muito bonito e muito forte de leveza e alegria de viver. Então, por que a fartura? É o ouro, né? É o ouro do cigano, as riquezas do cigano. Viver na rua não quer dizer viver na miséria. Então, os ciganos são a maior prova disso, que eles vivem bem, tem fartura, tem coisas boas, né? O cigano físico, né? Historicamente a gente vê, mas eles não têm uma casa fixa, né? Assim, não moram o tempo inteiro ali numa casa fixa, tá? Tem várias origens ciganas, tem várias famílias ciganas, né, de descendências diferentes, mas eles têm todo esse perfil de fartura sem apego, né? Então, eles são livres. Quando você não se apega com as coisas, você se torna naturalmente livre. Então, quando vem os ciganos, eles vêm para ajudar a gente com essa liberdade, com esse amor de viver, sabe? É uma coisa muito boa, é muito alegre, é muito profunda. É para não deixar ninguém passar miséria, sabe?
Então, assim, se tem uma coisa que cigano faz, é trabalho para a fartura das pessoas, para que a pessoa não tenha necessidade, que a pessoa não passe fome, né? Então, lógico, guardadas vamos dizer assim, as peculiaridades, as coisas que cada um de nós tem que passar. Não adianta você falar, então eu vou fazer um trabalho para o cigano, vou ser rica. Se fosse fácil assim, né, gente? A gente intuir aqui os números da Mega Sena. Não é assim que funciona. Mas a gente pede para não ter dificuldade, para não passar dificuldade material, para a gente ter o que precisa para viver, né? Então, lembrem quando forem fazer, né, suas orações, suas intenções para os ciganos, né? Santa Sara Kali, que é a padroeira, a santa padroeira católica, né, sincretizada como uma santa dos ciganos, mas na verdade, Santa Sara Kali, que é a santa católica, ela é o sincretismo de Egunitá. Que orixá é Egunitá? Tá aqui, os novatos. Acho que hoje não tem muito novato, não, mais ou menos. Tem aqui, ó, tem poucos. Egunitá é o polo oposto de Xangô. Então, nós temos Xangô, os dois orixás do fogo, tá? Os dois orixás da justiça. De um lado, temos Xangô, no polo positivo, e no polo negativo, nós temos Egunitá, que é o sincretismo de Santa Sara Kali, tá? Que é fogo. É o fogo que consome, que queima todas as impurezas, todas as coisas ruins, né? Egunitá é um fogo consumidor de impurezas. Então, é um orixá da justiça que fulmina o injusto mesmo, tá? Então, é um orixá muito, na verdade, as figuras, né, de Egunitá são sempre muito poderosas, muito temidas, muito fortes, porque é uma coisa muito forte, né? Não é uma mãe calma, tem as mães calmas e tem as mães guerreiras. Egunitá é uma das mães guerreiras, né? A padroeira dos ciganos, né? O que é o orixá dos ciganos, né? E depois a gente fala, a gente vai, já vamos entrar nesse assunto na aula de hoje, novamente. Esse trecho do livro, gente, ele, na verdade, ele repete algumas coisas que a gente já falou, mas é até bom, porque tem bastante gente que não viu essa parte, tá? A gente está entrando lá no livro 3, no capítulo... É o livro 3, tá? No capítulo 1, que ele fala da necessidade de renovação dos orixás. E olha que bonito, eu achei tão lindo, eu fui, até passei para vocês lá no resumo, são cópias de trecho do livro, que ele fala umas informações aqui que são muito bacanas, vale a pena mesmo, tá? Ele fala assim, primeiro nós dizemos, Olorum em si mesmo é pleno e tudo realiza. Quem é Olorum? Deus. Ah, mas por que a gente chama de Olorum? Olorum é um dos nomes de Deus, mas não é Zambi? Mas não é Tupã? Né? Depende, só para vocês entenderem tecnicamente, se eu uso o termo orixá, então eu estou emprestando o termo de uma determinada região, uma área da África, que essa mesma região que chama orixá, as divindades, chama Deus Criador de Olorum. Então, o certo, se eu uso orixá, eu uso Olorum. Por quê? Tupã também é Deus, mas é o Deus da cultura indígena, né? Eu tenho o panteão, chamado de indígena, que chama de Tupã. E Zambi é Deus também para uma outra região africana. Então, é só uma questão de terminologia. Mas se você chamar de Jeová, se chamar de qualquer... Não tem problema. Não tem problema. O nome do Criador, né? São muitos nomes. Mas ele em si mesmo, ele é pleno. Então, Deus, na sua generosidade para conosco, e porque sabe que temos dificuldade em entendê-lo, olha isso. E a gente tem uma dificuldade gigante de entender Deus. Não sei vocês, mas eu, desde criança, o conceito mais difícil de entender era Deus. Porque era só um conceito. Ah, é o Criador. E o que ele é? Ele é um velhinho de barba? Ele é... Aí, isso no catolicismo, né? Tinha que a imagem de Deus que é um pai, é um velhinho, né? Era um homem também. Aí, depois, quando eu fui para o kardecismo, aí eu li lá, primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Né? É uma energia que vibra positivamente para o infinito. Aí lascou-se. Eu falei, vixe,
Eu imaginava minhas aulas de matemática, de física, lá sabe, uma reta infinita, vibrando positivamente. Aí, gente, aí já não entendia mais nada. Aí, por que que o livro está falando disso? Deus é tão generoso que para a gente conseguir entender Ele, a gente tem que partir de nós mesmos. Por isso, a gente não consegue entender de outra forma. É muito abstrato, né? Então, ele construiu suas hierarquias divinas para que elas nos falem dele, de Deus, e nunca nos esqueçamos de que não podemos nos afastar dele se não perecemos, pois vida é o seu outro nome. Né? Então, essas hierarquias, lembram lá da figurinha que eu falei do prisma? Que é como se Deus fosse o ponto inicial de tudo e de Deus emanassem vibrações ou qualidades ou mistérios que saem diretamente de Deus. E essas são as hierarquias. Então, tem Deus no início, depois dele saem vibrações que são os orixás, chamados de orixás divindades, que são os orixás que a gente conhece. Então, eles são vibrações. Orixá não é gente, não é humano, não é encarnado. Orixá não tem ciúme. Orixá não casa com ninguém, né? Tudo isso são lendas, mitologias para a gente conseguir, com a nossa cabecinha limitada, entender e visualizar melhor as vibrações dos orixás, tá? Então, essa hierarquia é para a gente conseguir entender. E aí, no livro, ele vai explicando todo o processo de colonização material e espiritual das Américas. Por que isso? Para falar da renovação dos orixás. Porque, na verdade, gente, se quem leu O Cavaleiro da Estrela da Guia, e até o Guardião da Meia-Noite, tem vários livros do Rubens Saraceni que tratam disso. Mas ele, no Cavaleiro da Estrela da Guia, é explicado isso de forma bem nítida. O que aconteceu? Por muitos séculos, tá? Foram sendo preparados, tá? Espíritos para vir colonizar as Américas, não só no plano material, mas também no plano espiritual. Por quê? Porque os espíritos que aqui habitavam, eles estavam estagnados religiosamente e espiritualmente por milênios. Então, eu tinha os índios aqui nas Américas que estavam há milênios dentro de uma cultura xamânica, né? Falo xamânica referente aos nossos índios americanos, com as suas várias regionalidades, mas eles estavam presos há milênios dentro daquela forma de religiosidade. Isso é errado? Não, não é errado, não é disso que a gente vai tratar. Mas o que aconteceu? E eu tinha do outro lado do mundo, lá na África, tribos que estavam também há muitos milênios estagnadas religiosamente com o conceito dos orixás. A forma com que os orixás eram tratados na África, aquilo já vinha há muito tempo, aquilo é muito antigo, milenar, na verdade. Tá? Então, no Cavaleiro da Estrela da Guia, mostra como esses espíritos foram vindo, junto com os encarnados, e foram preparando terreno para a Umbanda. Então, a Umbanda, embora tenha sua fundação material, né, em 15 de novembro de 1908, né, a gente tem uma preparação que já há séculos, 2, 3, 4 séculos antes, já estava sendo preparado no plano espiritual, trazendo esses espíritos e eles trabalhando junto. Então, é muito bonito no Cavaleiro da Estrela da Guia, porque ele é um espírito europeu que vem para cá, chegando aqui, ele tem contato com os escravos africanos, tá? E ele conhece a cultura, os orixás dos escravos africanos, começa a ver a magia dos africanos, que era fortíssima, ele fica encantado, começa a entender tudo aquilo, e também faz amizade com os índios, casa com uma índia até, e ele tem todo o conhecimento da magia xamânica dos índios. E ele põe os dois para trabalhar junto.
Que é mais umbanda que isso, gente. É caboclo e os preto velho trabalhando junto. Então, isso antes de 1800, né? Ele era um senhor de engenho, ele levava riqueza. Então, isso tudo já foi planejado no plano espiritual. Em vários outros livros que contam também espíritos que estavam na África, que estavam na Europa e que foram convidados, chamados para trabalhar aqui nas Américas, para poder fazer o quê? Renovar a forma como eram cultuados os orixás. Por que renovar? Porque a humanidade já estava pronta para entender conceitos um pouco mais avançados. Assim como, lembra lá na Bíblia, quando fala que Moisés tinha que falar tudo em forma de ameaça, simbólico, porque as pessoas não entendiam. 2000 anos, aí veio Jesus. Jesus veio já com uma outra mensagem, falando de uma outra forma, sem ameaça, sem nada. Deus era amor, não era mais punição. Por quê? Porque a humanidade já estava pronta para começar a entender esse conceito. Então, eu tenho depois, séculos depois, 2000 anos depois, eu tenho o kardecismo, que vem trazer o quê? Ó, a humanidade está pronta para ter evidências científicas da vida e comunicação com os espíritos, né? Depois disso, um pouquinho depois, vem a Umbanda, para dar uma outra forma. Então, a outra forma de cultuar os orixás, já um pouco mais explicado aquela questão das lendas e das mitologias. Então, olha a distância daquele orixá que casa, que tem ciúme, eu estou falando isso da mitologia iorubá, tá? O orixá casa, o orixá tem ciúme, né? Lá na mitologia iorubá, tem uma história mais escabrosa que a outra, se a gente for levar o pé da letra. Mas tem lá Obá que corta a orelha para pôr na sopa de Xangô, porque que Oxum enganou ela. Então, eu tenho, assim, aquelas histórias mais... Mas eu não preciso... Não é que eu não preciso mais disso. Elas são... Só essas mitologias africanas são o ponto de partida para a gente compreender a atuação dos orixás. Então, teve todo esse processo de renovação e de colonização. Aí você fala, mas por que esses espíritos, né, foram trazidos aqui para o Brasil e na carne, escravizados? Né? Que a escravidão talvez seja um dos marcos, não só nesse período, já existiram outros períodos de escravidão em outras culturas, mas esse para nós é muito forte, porque é parte da nossa história, né, no Brasil. Então, você fala, mas por que esses... Sacanagem, né? Esses orixás vêm aqui e os negros africanos tiveram que ser escravizados, sofrer pra caramba para poder trazer mensagem de orixá? Ah, tô fora. Que judiação é essa? Mas, na verdade, gente, tudo tem uma razão de si. Esses espíritos eram espíritos que precisavam resgatar, é resgate mesmo. Não é pagar, tá? Não vou pagar os pecados, mas precisavam resgatar muita coisa que eles fizeram errada, compreendiam errado. E eles, em muitos outros momentos, muitos desses espíritos já tinham escravizado outros em outras encarnações. Aí o que acontece? O mundo gira, né, gente? Um dia escravizo, no outro sou escravizado. Um dia judio, no outro sou judiado. Para eu ver o gosto que tem do outro lado. E esses espíritos que já tinham escravizado já muitos na Europa, vieram como escravos aqui no Brasil para poder tentar aprender, se redimir e nunca mais fazer isso. Esse é o objetivo. Um espírito que consegue passar por uma prova dessa, que é a escravidão, e conseguir, com amor e resignação, e não é resignação de aceitar, mas resignação de compreender que eu não posso fazer aquilo mais com o meu semelhante, que aquilo não é certo, aquilo dói. Esse espírito não faz mais isso. Então, esses espíritos que cumpriram, que passaram por essa prova, eles se tornaram espíritos de verdadeira luz, muita luz, porque aquele tanto de sofrimento que eles passaram, gente, faz qualquer um brilhar, aquilo não tem jeito, ou você se emenda ou você se emenda. É uma dádiva, a gente fala assim, parece cruel, mas na verdade foi uma oportunidade de ouro. Inclusive, isso
é uma informação, assim, muito bacana, que o vô Benedito de Aruanda, que é quem psicografa quase todos os livros do Rubens Saraceni, o espírito desse vô Benedito, ele fala, por que que eu, Benedito de Aruanda, tive que nascer em Angola em 1587 e fui falecer no Recife em 1637? Por quê? Em uma encarnação anterior, ele tinha sido nada mais, nada menos do que Dante Alighieri. Sabe aquele do Inferno de Dante, pintor, escritor, filósofo, famosíssimo, tá? Então, Dante Alighieri, aquele espírito extremamente intelectualizado, ele já estava, ele até conta, né, que ele já estava europeizado e italianado até a raiz, já várias encarnações na Itália, né? E aí ele mesmo fala, ele teve que sair da Itália, sair da Europa nessa encarnação, porque ele estava estagnado no cristianismo. Ele estava estagnado. O que é uma pessoa estagnada dentro de uma religião? É uma pessoa que não se emociona mais com a religião. Quer dizer que aquela religião não é boa? Não. Mas aquela religião já cumpriu para aquela pessoa, para aquele espírito, o seu propósito. E a pessoa precisa renovar até a religião, tá? E ele renovou. E quando ele foi, até tem um dos livros, leiam, esse é muito lindo, é o Guardião das Três Cruzes, ou das Sete Cruzes. É o Guardião das Três Cruzes, que é a história de um dos papas, e eles morrem, e ele encontra com Dante, que era inimigo dele em vida. E esse espírito estava assim, quando ele conhece lá do lado de lá o culto aos orixás e a forma de atuação dos orixás, ele se encanta de uma forma tão linda que ele se voluntaria para vir trabalhar no Brasil. Ele fala, não, eu vou para o Brasil. Não, mas você vai nascer escravo. Não, eu vou nascer escravo. E vou levar a parte africana, do panteão africano, para o Brasil, em forma de preto velho. Então, esses pretos velhos em 1500, olha, 1500, eles já vinham com os benzimentos, com as rezas, com a magia africana adaptada aqui para o Brasil. Então, isso é lindo, gente, é muito bonito mesmo. Ele vai descrevendo, né, essa necessidade de renovação da religião. E aí, gente, só para vocês pensarem, e aí cada um tem, né, a sua... E muitas vezes, a Preta Velha atendendo, ela vê na pessoa, a pessoa fala assim, ó, você tem uma religião, mas essa religião não te encanta, entende? Então, isso é preciso rever na nossa vida. É a mesma coisa com a gente. Eu tô aqui no terreiro por quê? Porque me traz encanto, me traz emoção. A religião tem que ser uma coisa que te emociona, a fé. Agora, se eu vou na igreja, rezo de forma maquinal, porque eu tenho que rezar, porque eu tenho que ir, eu não tenho ligação, não tenho conexão emocional com aquilo, eu preciso de renovação. Às vezes não é nem mudar de religião, às vezes você precisa ir para uma outra paróquia, com um padre que consiga te falar de uma forma mais que te toque melhor, que consiga chegar no seu coração. A mesma coisa no terreiro. Se eu vou no terreiro, eu sento, levanto, eu bato a cabeça, e aquilo não me toca mais, aquilo não me emociona, o dia que você não se emocionar dentro de um terreiro, gente, é o dia que você tem que procurar outra religião, ou outro terreiro, outro lugar. Por quê? Porque a gente é para se emocionar, aquilo é para tocar o nosso coração. Então, se eu olhar para um preto velho, igual sábado eu estava lá, se eu não olhar para o vô Benedito e querer chorar, falar, meu Deus, que homem, que amor é esse, que é essa missão? Eu estou no lugar errado, entende? Se eu recebo meu guia, ou mesmo se eu não recebo, se eu só intuo, se eu recebo esse guia, e esse guia não tá, eu não sinto ele lá no meu coração, eu não precisa estar ali. Então, a gente está ali, alguns estão justamente para abrir o coração, tá? Por que abrir o coração? Porque tem gente que está tão afastada da religiosidade que às vezes é só no tranco que pega, né? Aí vem para poder aprender, se conectar para conseguir abrir. Mas tem gente que já sabe, já tinha noção, mas não se conecta.
Entende? Então, isso não é só na nossa religião, isso é em todas. E o que ele está falando aqui, da necessidade de renovação dos orixás, foi exatamente isso. Então, trouxe de uma forma diferente, né, para as Américas, para se adaptar, não mais aquelas lendas, as lendas africanas, que em muitos momentos não são compreendidas devidamente, mas trazer o ensinamento de orixá de uma forma planetária. Quando ele fala no livro aqui que é de forma planetária, é o quê? Se eu entendo o orixá, vamos pegar qualquer orixá. Se eu entendo um orixá, Oxum, como um orixá que vibra amor, e não uma senhora vestida de amarelo ou de rosa, que é bonita, que tem espelho, que é ciumenta. Vocês estão entendendo a diferença? Eu tenho que entender quem é Oxum, como ela atua, não como uma pessoa, mas como um mistério de Deus. Quem é Oxum? Oxum é a vibração do amor. De amor a quê? Amor à fé, amor ao estudo, amor à justiça. Entende? Então, eu não vou mais me apegar nas lendas de forma literal. Eu vou compreender, então, só para a gente entender, né? Não, abençoe a todos. Assim, para vocês entenderem que quando eu entendo que Oxum é vibração desse amor, e aí eu não preciso, não importa nem o nome que eu chamo orixá, entende? Então, ele fala assim, que as vibrações, se a gente entender a essência do orixá, isso é eterno, tá? Tem civilizações antiquíssimas que já cultuavam os orixás e com outros nomes. E mesmo assim, são sempre os mesmos regentes planetários. É sempre a mesma vibração que rege o planeta. É a vibração do amor, da justiça, da fé, do conhecimento. Então, se eu quiser dar um nome de Vênus, né? Se eu quiser, que foram nomes de Oxum. Então, nomes em outras culturas, em outras épocas, mas é a mesma. Vamos ver se eu consigo aqui gravar certinho. É o mesmo orixá, né? Então, por isso que é importante compreender o que são essas vibrações, né? Aí ele coloca lá esse sincretismo e a importância do sincretismo, tá? Porque essa sincretização, lembra lá a primeira frase que eu falei para vocês, que eu li do livro? Que é compreender Deus? O sincretismo nos ajuda a compreender as vibrações de Deus. Então, quando eu olho para Nossa Senhora, eu compreendo o amor de Deus, o amor de mãe. Gente, que é a expressão maior de Oxum, né, do que Nossa Senhora. E quando eu consigo ver Nossa Senhora e compreender, que é palpável, entende? É algo mais perto da gente, mesmo estando tão longe. Então, eu entendo que Nossa Senhora está ali. É uma manifestação do amor. Quando eu olho para São Jorge, é aquele guerreiro, eu estou vendo a justiça divina ali. É a justiça de Deus. Né? Então, eu consigo ver, visualizar melhor essas vibrações. Tá? Saibam, aí ele vai colocando, vai completando ainda. Tá? Estou na página 2. Tá? Que a sincretização com divindades de outra religião não é aleatória. Essas sincretizações que a gente está falando obedecem a uma identificação natural do que é eterno e imutável. Enquanto regentes planetários, tem os membros das hierarquias que se humanizam para melhor estimular a evolução espiritual dos seres, encarnados ou não. Então, olha que lindo. Vamos pensar em Oxalá. Oxalá não é uma pessoa. Oxalá é uma vibração de Deus, que é a fé. É a vibração que sai direto de Deus, que vibra